falou. Uhum. E hoje eu acordei nesse pensamento em gratidão de ter nascido no Brasil e da gente poder aqui ajudar muita gente lá fora que está passando, né? Então a gente tem que ter essa gratidão, gente. Por mais que seja aqui seja esse tumulto, essa confusão, mas a gente é abençoado. Nossa, como somos abençoados. Como somos abençoados. Uma terra que produz, é uma terra abençoada aqui. Tem de tudo que você possa imaginar, né? Tem então praia, a gente tem essa bênção. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem geada, sabe? Nossa, tem água em abundância. Então, nossa, a gente fica reclamando. Só temos a agradecer. Por que a gente reclama tanto, né? Eu pensei que é próprio mesmo. Pensamento. Eu acho que eu levei uma chacoalhada quando eu dormi, sabe? Porque eu acordei com isso na minha cabeça o tempo todo. Vamos agradecer. Onde vocês estão é uma terra abençoada. Eu agradeço todos os dias. Eu vejo você. E assim, isso dá uma certa paz para a gente. Assim, e essa paz faz com que a gente consiga transmitir, né? Passar, né? Passar, porque eles estando no conflito, por exemplo, o país em guerra, no conflito, eles ficam assim desatinados, né? Às vezes tem uma comunhão de uma elevação de pensamento, né? Isso. Eles estão sempre preocupados, né? Sempre ali naquela expectativa do que vai acontecer. Então, às vezes, não tem mais aquele tempo para parar, né? Para pensar, para orar, né? Tá sempre vivendo ali no mesmo, né? Nós temos mais aqui orar por eles mesmo. Levar para eles essa paz nossa. É isso aí, gente. A gente tem que agradecer mesmo e lembrar, né, que, na verdade, né, esse privilégio que a gente tem, essa bênção, ela faz parte da responsabilidade que a gente traz, né? Essa questão que a gente tem aí com o Espiritismo, justamente faz parte dessa regeneração que a gente está entrando. Então, é um privilégio, sim, mas faz parte do grande plano, né? A gente sempre soube que o Brasil realmente foi escolhido, né? Para ajudar os nossos irmãos na divulgação da mensagem, nos exemplos, né? E a gente vê, por exemplo, né, igual eu sempre falo, assim, que a gente não tem, né, guerra e essas outras coisas, mas a gente sofre às vezes por questão das catástrofes, né? Isso, e os fenômenos naturais. Então, a gente vê também que quando acontecem essas coisas, a população ali vai atrás mesmo de ajudar, né, de enviar mantimento, de ajudar os nossos irmãos. E a gente, do Espírita, né, a gente tem esse compromisso também de sempre pregar isso, de sempre falar isso. Então, é um privilégio, uma bênção, junto com a responsabilidade. Os brasileiros que estão lá estão dando show de ajudar, né? Isso, né? Ir atrás. Nossa, que bonito. E a gente vê justamente essa separação. Quantas pessoas, né, apoiam a guerra, né? Não, é isso mesmo, tem que fazer isso aí mesmo. Quantos se mantêm na neutralidade, mas quantos estão aí ajudando, mas eu acho, né? Que a gente tem que ver mais o bem. Isso. Procurar não ouvir o que o outro está falando, né? Eu neutralizo tudo isso daí. Exato, tem que ter o filtro mesmo e focar mesmo no importante. Verdade. É a nossa liberdade também, né? Porque liberdade de expressão. Do pessoal da Coreia do Norte, que judiação. São tão privados, né? Eles não podem nem conhecer a Jesus. Lá, se você for pego com uma Bíblia, lá você vai preso. Eles não podem nem isso. Acho que há um mês atrás, acho que foi aniversário do falecimento do pai dele, ele proibiu as pessoas de irem, não pode ir. Se ir, vai preso. Imagina. Se fizer uma cara assim alegre, vai preso. Se estiver no bar tomando um negócio, vai preso. Um controle assim de tudo, sabe? Como se fossem ali pedaços de uma máquina e ele pudesse programar, né? Igual uns robozinhos, um monte de bom. Mas a gente sabe que isso tem uma data para acabar, né? Que isso não vai continuar por muito tempo.
todo o grande império cai, todos eles caíram, e esse ainda mais, né, que segrega tanto, né, a população, há de cair também, né, e certamente que quando eles puderem ter acesso à verdade, eles mesmos vão transformar, né, o país deles, eles mesmos vão querer transformar e vão querer liberdade para todos, né? É difícil porque quando a pessoa nasce num cativeiro, que não conhece as outras realidades, ela acaba se acostumando com aquilo, né? Então, acho que a grande libertação vai ser quando eles tiverem um acesso mesmo à liberdade, souberam o que é o mundo, quais são as possibilidades, aí realmente eles vão querer se libertar, né? Mas vai ter o tempo certo, sim, para isso. Bom, gente, ó, a gente, nosso último encontro, a gente terminou o capítulo Amai os vossos inimigos, né? E a gente ia iniciar, então, o capítulo 13, né? 13º. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Foi isso? Foi. Isso, aí a gente foi... O óbolo da viúva, né? A gente leu. A gente leu até o óbolo da viúva? Isso. A gente ia começar o óbolo da viúva, né? Não, já leu. Já lemos e aí... ficou só o finalzinho. O finalzinho o último parágrafo. O último parágrafo. Verdade, está aqui. Começou um debate aí, não deu tempo. A gente tinha até falado daquele filme, vocês chegaram a assistir? Mãos Talentosas. Eu não assisti porque eu não tenho o Netflix. Minha filha tá bom. Mas está aqui. Antes tinha no YouTube, mas aí, como esse negócio de pagar e tal, eles tiraram. Eu não estou conseguindo assistir nenhum filme, nada. Na internet? Essas coisas no celular não dá. Meu celular tá aquela caca ainda, né? Eu não comprei outro, porque não deu. Mas eu só arrumei, porque ele fica esquentando, eu fico morrendo de medo. Ixi. Dá medo, né? O cabinho para carregar esquenta, tudo esquenta. Estranho, hein? Perigoso. Bom, mas eu mas fica aí na agenda. Quando vocês puderem, assistam sim, tá bom? Sim. Bom, então deixa vamos ela fazer o pagamento lá. Aí agora você mesmo passa está ligado. Meu celular está aqui na tomada. Estou no Zoom, mas ele está na tomada, carregando. Depois eu vou passar um aplicativo que me passaram, que ele parece que lá ele tem todos os filmes, essas coisas do Netflix, tudo de graça. Você baixa pela loja do Play Store até, não é nada assim, sei lá, não é nada legal, sei lá, tá na lojinha da Play Store tem. Mas eu não sei se tem esse filme, mas depois eu vou passar no grupo lá, tá bom? Tá. Ó, quem quer começar a fazer a leitura, então? Quem? Quem? Vai, amiga. Então vai lá, Marisa. É o último parágrafo, então, do óbolo da viúva. Tá bom. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar e fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, e as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil à falta de dinheiro. Cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte
Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Olha aí, então a gente o óbolo, né, é aquela moeda antiga, né, antigamente que se usava para fazer pagamento, chama óbolo, né, por isso que é o óbolo da viúva. Então a gente está vendo aqui que às vezes as pessoas julgam ou acham que não podem fazer, não podem ajudar na caridade porque não tem condição financeira para isso, né? Então você vê, ele já começa falando assim: aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, né, que está pensando em si, devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, né, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas, se ela é negada, né, se essa possibilidade de ajudar financeiramente ali é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Então, às vezes, as pessoas se colocam numa situação de prostração, ficam ali paradas, né, não vão. Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condição de ajudar, ah, porque eu não posso comprar o pão para doar para os moradores, eu não posso ajudar financeiramente o vizinho, né? E aí não fazem nada, ficam ali se martirizando, maldizendo a sorte, né? Ah, Deus está vendo. Tem uns que chegam a esse ponto, para Deus, está vendo? O senhor me coloca nessa posição, como é que eu vou ajudar, né? Se eu não tenho dinheiro, mal consigo sustentar minha família, né? Achando que Deus deveria ainda prover ali ele o dinheiro, né? Uma situação melhor para ele poder ajudar, né? Aí ele fala assim, né? Mas, se ela é negada, é preciso submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, por isso encontra mil ocasiões, e a espiritualidade faz justamente isso, né? Nos proporciona essas oportunidades, né? São pessoas que são colocadas na nossa vida, na nossa frente, no nosso caminho. É alguém que vai Existe fazer voluntariado, né? Também, voluntariado, se doar você um não pouco do seu tempo, né? seu tempo, né? Que o É. nosso tempo é dinheiro, não é? No mercado de trabalho, não é assim? A gente é contratado por um período de 8 horas ou até mais. Quando a gente precisa ficar a mais, eles pagam a mais. Então, a nossa hora é valiosa no mercado de trabalho e também na seara de Deus é da mesma forma. Então, o nosso tempo, o nosso esforço, às vezes também doar das nossas habilidades. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas às vezes a pessoa tem dinheiro para comprar o pano, mas não sabe costurar, tem dinheiro para comprar a linha, mas não sabe tricotar, né? Quantas casas a gente não vê assim, que a pessoa dá a linha, dá o pano para a pessoa e a pessoa que tem habilidade de costura e de tricotar vai e faz. Então, é doar o seu tempo, doar das suas habilidades. A gente sabe também a caridade moral, a gente repete sempre, mas é sempre muito importante saber doar essa caridade moral, né? Às vezes também, como a gente fala, não, eu dou também, eu levo a palavra de Jesus aos meus irmãos e tudo mais. Só que às vezes a pessoa esquece de praticar a indulgência quando vai falar de Jesus para a pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo algum erro, cometendo algum erro na vida, e ao invés dela levar a palavra de Jesus para consolar, ela leva a palavra para ferir, né? Para ali, como quem quisesse mudar a vida da pessoa e tirar a pessoa do erro. Então começa a acusar, espezinhar em cima da pessoa, né? Mostrando os exemplos de Jesus, mostrando como ela está errada. Aí a gente lembra sempre daquela passagem lá que Emmanuel fala, né? Que a gente deve transformar a palavra. Jesus nos confiou a verdade para transformá-la em luz e não em pedra, né, sobre o crânio alheio. Então Jesus deu a palavra e a verdade para a gente para nos auxiliar e não para machucar o outro. Então a gente pode sim praticar a caridade moral, mas sempre tomando cuidado também para não machucar mais ainda a pessoa, né, para não deixar ela mais triste. Tem a questão da energia também, né, que a gente doa energia também nessas conversas, né? Vê quando a gente vai consolar alguém, a gente conversa, aí a pessoa sai bem, né? Sai mais em paz, né? Como se tivesse desabafado. Não é só o desabafar, houve ali uma troca de energia. Você ali, com a sua vontade em ajudá-lo, você está doando da sua energia, né? É como um passe magnético mesmo que você faz, né? Então, olha aí as formas que a gente tem para ajudar. A espiritualidade coloca isso no nosso caminho. Às vezes você vai caminhar de manhã,
aí você está ali andando na praia, a pessoa que está andando, você acha que ela está fazendo a mesma coisa que você, caminhando, né? Porque quer melhorar a saúde ou coisa do tipo, e às vezes a pessoa está tão desanimada que por isso que ela saiu para andar. Aí, de repente, você passa por ela, olha e dá um bom dia, né? Lembra, palavras são energias também. A gente, quando fala um bom dia de verdade, a gente emana uma energia para a pessoa. Isso, às vezes, muda a vida da pessoa, muda o dia dela, né? Ela estava ali pensando que ninguém ligava para ela e tal, de repente recebe um bom dia. Então, a gente tem que não pensar que a gente só pode ajudar financeiramente, né? Que o que a gente tem que fazer é dar de tudo que a gente possa. Bom, aí ele continua, né? Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil à falta de dinheiro. Cada um não tem o seu trabalho, né? As suas habilidades, os seus dons, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Então, é isso que ele está falando sobre o óbolo da viúva, né? Que ela deu ali o que ela não tinha, né? Ela deu a indigência dela, né? Ela deu tudo o que ela podia. E às vezes falta aí um pouco disso para a gente também, né? Nesse trabalho de caridade, né? Que nós devemos fazer. E uma coisa muito importante que eu estava ouvindo numa palestra hoje, depois eu vou até passar o nome dele. Nossa, ele tem palestras assim muito boas e ele é um espiritismo bem ortodoxo, um espiritismo bem assim voltado à caridade, ao amor. É uma coisa muito legal de se ouvir. E ele conhece muito do espiritismo, né? Ele cita as revistas espíritas, é bem legal mesmo. É Jorge alguma coisa o nome dele. Eu vou pegar lá o sobrenome dele. Né? E ele fala justamente dessa questão da caridade, de nós praticarmos a caridade, mas de coração. Porque às vezes a gente faz a caridade porque acha que tem que fazer. Não, mas falaram que fora da caridade não é salvação, então eu vou fazer a caridade. E esquece que a gente tem que sentir aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque muitas vezes a pessoa pede, você não tem nada com você naquela hora, ela pede um dinheiro, né? Um trocado para ela tomar um café. Mas você não tem nada, mas pelo menos se você der atenção e virar para ele e falar, olha, eu saí sem nada. Explicar mesmo, olhando nos olhos. Nesse momento. Isso, mostrar um respeito, uma consideração. Não tenho nada e vai embora. Ele já acha que é como os outros, dá né? uma atenção. Tem, mas não quer me dar, então acha que é isso, né? Verdade. Sinto mostrar muito, mas eu não tenho agora também. no momento. Isso. É muito, assim, às vezes a gente até sente assim, ai meu Deus, não tenho nada para dar, mas se você já se explica e fala, bom dia, me desculpe, eu não tenho nada agora, mas, né? Até para ele, assim, é diferente, né? Ele se sente assim, nossa, uma atenção, né? Acho que tem que dar uma atenção mesmo. Ele estava até comentando na palestra que, assim, às vezes a pessoa vai fazer a doação do sopão, aí ele está lá entregando a sopa e tal, aí a pessoa, não, você já pegou, sai da fila que você já pegou. Bate assim com a colher de madeira, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que está fazendo aquilo, mas não está com amor, né? Não entende ali a dificuldade. Maquinalmente, né? Isso. Então, foi exatamente acho que olha a diferença se você falou, ele já pegou. A diferença é que você fala, nossa, você gostou, né? Vamos ver mais, né? Quer mais um pouco? Que às vezes a pessoa ficou às vezes o dia inteiro sem comer. Às vezes ele come aquele tanto e ainda está com fome. Às vezes acontece também, a gente vai distribuir. Se você sorri e fala desse jeito, ele vai ser assim, nossa, que bom que ela vai me dar mais ainda, né? Isso. É igual criança. Igual criança. Então a gente tem que ter esse tratamento como se tivesse, né? Isso. De cintura para não magoar a pessoa, né? Ou, por exemplo, a pessoa vai doar ali a esmola, por exemplo, né? A pessoa pede um dinheiro, aí você vai lá e joga o dinheiro, entrega o dinheiro sem olhar para a pessoa, porque no seu pensamento você fala assim, eu tenho que ajudar, né? Falaram que fora da caridade não há salvação. Putz, eu estou com dinheiro aqui, vou falar que não, né? Se eu tenho, toma aí. Mas você dá já não querendo dar, ou você dá já fala assim, toma aí, você quer café, mas sei que você vai beber. Sabe esse pensamento?
Então, a gente tem que fazer a caridade sentindo mesmo o que a gente quer fazer, né? Porque é a transformação, não é só o maquinal ali, né? Então, achei bem interessante isso. essa questão da palestra dele. E você orar, né, pela pessoa, se você não tem, tomara que ele Isso. consiga com outra pessoa, tomara que alguém possa o que Ajudá-lo, você não pôde né? fazer, ajudá-lo, né? Como você, Isso. né, que não deu para você, que outra pessoa ajude. Quando você fala que não, você fala vai com Deus, né? Fica com Deus, você falar mesmo de coração, né? De coração. Isso. Então, são coisas que, às vezes, até espírita erra nisso, né? Como ele estava falando na palestra, que, às vezes, ele percebia essas questões, mesmo ali na distribuição de sopa da casa, ou em outros trabalhos da casa, ou mesmo entre os trabalhadores da casa, né? Que, às vezes, não conseguiam manter uma indulgência um para com o outro, né? Porque, às vezes, a gente tem essa questão de achar que os espíritas são perfeitos, né? Não, porque a família espírita tem que ser perfeita, igual propaganda de margarina, né? Todo mundo se dá bem, é todo mundo feliz, alto astral, e não é isso. Mas aceitar que nós temos as nossas dificuldades e aceitar as dificuldades do próximo também, né? Não ficar ali cobrando tanto, porque você não lê lá no Livro dos Espíritos, você não lê no Evangelho segundo o Espiritismo, você está fazendo errado, e não é nada disso, né? Então, agir com caridade para com os nossos irmãos, mas de coração mesmo, tá bom? Ó, vamos entrar então no próximo item. Esse daqui é sempre bastante controverso, né? As pessoas às vezes não entendem essa questão de convidar os pobres e os expropriados, e as pessoas acham que a gente tem que trazer qualquer pessoa da rua para comer conosco, né? Fica aquela coisa assim meio ao pé da letra, né? E a coisa é mais profunda, né? Lógico que a gente tem que sim abrir oportunidades, sim, mas a questão é bem mais profunda do que parece aqui nessa parábola, tá bom? Então vamos dar uma lidinha, então, Marisa, você quer continuar lendo, então? Uhum. Bom, Convidar os pobres e os expropriados. isso. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz é aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convidei os vossos amigos, mas os pobres e expropriados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores ferrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, diz: convidai para vossos festins os pobres, porque sabeis que esses não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal.
Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? E, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Esses, sem irem recrutar os cegos e estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação e se sabem dissimular o benefício, por uma sincera cordialidade. Olha aí. Então, é justamente isso, né? A questão não é que a gente deixe de chamar os nossos amigos, nossos familiares, para chamar os outros, né? Mas que a gente faça chamar as pessoas sem contar que elas vão nos chamar também, né? Ele fala assim, né? Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os expropriados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter o Espírito no sentido o que quer realmente dizer aquilo, né? Que ele consegue captar a mensagem que está por detrás ali daquelas palavras. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era sempre quase figurada, porque precisava ali causar, né, um impacto nas pessoas, né? As pessoas precisavam ficar assim para incitar ali as reflexões nelas, né? Homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes, é isso. Então, o fundo do pensamento se revela nessas palavras. Sereis felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Ou seja, você fez a caridade de coração. Essa é a verdadeira caridade. Aquela que você faz sem esperar nada em troca. E quando você faz para alguém que realmente não tem possibilidades de te retribuir da mesma forma ou de alguma forma, mais feliz ainda você fica, né? Ou deve ficar, porque você sabe que você fez para quem realmente precisa. Muitas vezes, né, quando a gente tem esses jantares, por exemplo, muitas vezes em família também, né? Às vezes as pessoas deixam de convidar alguns dos seus parentes, porque fulano vem aqui, sempre come e bebe, nunca ajuda em nada, né? Nunca chama a gente para ir na casa dele, né? A gente vai ficar chamando fulano para cá. Às vezes até em família acontece isso. E, infelizmente, às vezes a gente esquece de entender a realidade e o sentimento do outro. Porque às vezes esse nosso parente que não contribui, às vezes ele não tem condição financeira mesmo de retribuir. E se ele às vezes não chama para a casa dele, também pelo mesmo motivo. Porque às vezes a casa dele ele acha que é mais humilde, que é menorzinha, que ele não tem como, então às vezes ele não chama. Ou às vezes ele tem condição e não chama porque ele ainda tem doenças mais graves ainda, né? E aí são a questão moral, da avareza e tudo mais, né? A gente sabe que a gente tem irmãos que ainda são assim, então a gente tem que ter indulgência para com eles, né? Então, quando a gente chamar para um jantar, que a gente chame a todos, principalmente esses parentes, esses que são mais simples, vamos dizer assim, mais humildes, que não têm tanta condição, esses são os que mais precisam estar ali, porque com certeza são os que têm menos oportunidades de estarem convivendo dessa forma, né? De estarem entre amigos, em festas, né? Porque em todo lugar que ele vai, ele tem que pagar, e ele não tem dinheiro, né? O dinheiro que ele tem ali é para manter a casa dele, as coisas dele. Então, esses mesmo que a gente tem que chamar e ficar feliz, né? Porque ele está ali e você não está com segundas intenções, né? Querendo que você, dessa forma, oferecendo um churrasco, esperando que também ele te chame para um churrasco na casa dele, coisa do tipo, né? Isso do modo geral mesmo. Todas as vezes que nós formos praticar a caridade, que a gente não espere nada em troca, né? É o que ele fala aqui para a gente. Essas palavras podem, entretanto, também receber a sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes.
Ora, quem é que não os possui entre os seus, né? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Já que você está chamando um amigo, um familiar para uma festa, então não é nada demais, né? Mas você está fazendo a caridade, você está ajudando aquele irmão, né? Proporcionando um momento de alegria, né? Enfim, estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, né? E sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, olha que bonito, né? Quantas vezes a gente não vê as pessoas chamando mesmo, assim, convidando. Não, vamos lá, eu quero a sua presença, a gente gosta de você, você tem um alto astral, as conversas são sempre mais legais. Não, mas eu não posso ajudar em nada, não posso nem comprar um refrigerante. Não, mas a gente quer a sua presença, porque a gente gosta de você. Quando você está lá, fica tudo mais animado. Então, olha a diferença, né? A pessoa não sente que estão fazendo um favor, uma caridade para ela, ela se sente feliz das pessoas quererem a companhia dela, a presença dela. Então, é disso que Jesus está falando, né? E a caridade, gente, a gente sempre pensa na caridade com o mendigo, com o morador de rua, né? Com os desvalidos da sociedade. Mas a gente não pode esquecer que a grande caridade, a nossa grande tarefa, a nossa primeira grande tarefa é com os nossos familiares, né? Pode olhar na família, porque mesmo que não seja uma questão material, às vezes tem uma questão moral, como eu falei, às vezes a gente tem um parente que é mais difícil, né? Tem um parente que às vezes é mais avarento, né? Enfim, que é um pouco mais difícil. Então a gente tem que ter caridade também para com eles. Quando ele fala cegos, estropiados e tal, ele está generalizando, mostrando que todos que precisam, que necessitam de caridade devem ser atendidos, né? É isso que Jesus está falando, todos, sem exceção, tá? E também, quando a gente ajuda também uma família carente, a gente também tem esse trato sempre, né? De uma cordialidade, de nunca fazer pesar a caridade sobre ela, né? Às vezes as pessoas ajudam, né? E ficam, às vezes, falando para todo mundo, aí todo mundo sabe que fulano é ajudado por ciclano, né? E fala assim, mas tá vendo também? Recebe uma cesta básica a cada 15 dias e não sei o que lá. Então, sempre que a gente ajudar, manter sempre debaixo dos panos, né? Porque a gente precisa mostrar quem realmente quer ver e precisa ver e tal, é a única pessoa que vê Para embaixo Deus, de né? qualquer pano. Isso, exato. Então, não importa o que a gente faça, se a gente faz de coração ou não, Deus vai estar vendo e vai saber. Então, o que conta é a nossa consciência. E, às vezes, a gente não sabe que a caridade deve ser feita dessa forma, né? Por isso que Jesus está ensinando para a gente, mostrando qual que é a verdadeira forma de fazer a caridade, né? Que a vossa mão esquerda não veja, né? Que a direita Isso, faz. que é a questão da consciência também, é uma coisa bem profunda, né? Ou seja, uma coisa que você fisicamente está fazendo, mas que conscientemente você não perceba. Ou seja, que a caridade seja algo espontâneo, que você faça de todas as formas corretas, mas que você já nem pense que você está fazendo a caridade. Você Mas está você sente no como coração, cristão. você sente vontade, né? Você sente É do seu automático, íntimo. né? Às vezes você está na fila do caixa, aí tem uma pessoa ali que está ali contando as moedas e tal, aí chega no final, falta um dinheiro, falta um tanto, né? Vou ter que deixar tal coisa. Você espontaneamente, por exemplo, você não pode deixar, não tem problema, põe na sacola tudo, e leva pronto, e você paga ali para ela, né? O que faltou e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa automática. Você não está ali querendo fazer para aparecer nem nada. Você sentiu a necessidade. Lembra que eu falei? A espiritualidade ajuda a gente, né, a colocar as pessoas que precisam de ajuda no nosso caminho. A gente tem que estar atento a isso, né? Todas as nossas provas, né, as dificuldades, tudo, a espiritualidade vai pondo no nosso caminho. Então, se é para a gente fazer a caridade, se é para a gente raciocinar se deve ou não fazer, a espiritualidade coloca no nosso caminho. E sabe qual que é a grande questão? Que quando a gente não faz o certo, a nossa consciência cobra. Depois a gente fala, nossa, mas por que que eu não ajudei, né? Nossa, por que que eu pelo menos não falei uma coisa, né? Por que que eu Pesa pelo menos muito. não dei uma ideia para a pessoa, né? Já que eu não podia fazer, mas por que eu não dei uma ideia? Então a consciência fica ali cobrando a gente, fala, ó, você errou. E sabe o que é mais legal ainda? Que nós vamos ter uma outra oportunidade de passar pela mesma situação e fazer diferente.
Podem ter certeza, porque aqui é uma escola. Aqui não é nada assim para castigar ninguém, né? Nada disso. É para a gente sair daqui muito melhores. Então, se a gente errou naquela prova, a prova vai se repetir, porque aí nós já vamos estar com uma nova consciência diante daquele fato, e aí podemos tomar uma atitude diferente. E é engraçado que a gente vê que às vezes a pessoa não aprende e as situações vão repetindo, repetindo, sabe? As pessoas vão pedindo ajuda dele, ele vai só negando, negando, negando. E não está entendendo que, na verdade, a vida está dando a oportunidade para ele fazer diferente. A pessoa fala assim, nossa, mas eu não aguento mais, é tanta gente pedindo ajuda, eu falo que não tem, não tem, mas parece que quanto mais eu falo que não tem, mais aparece. E não percebe, né? Não consegue enxergar. Gente, aqui é uma escola, nós somos espíritos imortais. Senão, qual que é o sentido de nós estarmos aqui, né? Trabalhar e pagar conta? Poxa, não é. Nós estamos aqui para melhorar como seres, né? Como seres imortais. Eles fazem lá, eles se esforçam, né, para ajudar a gente. Se esforçam, vão lá e pegam assim, ó, um por um, a mãozinha, ó, vai, fica na frente desse aqui que ele vai te ajudar. Ah, vem aqui, ó, não, porque agora com a criança no colo vai dar certo. Ele coloca lá a mãe com a criança no colo. Vão colocando todas as formas para você ajudar, né? E é uma coisa interessante mesmo que eles estão sempre ajudando a gente nos nossos encontros. Então, a gente tem que prestar atenção, tem que ter olhos de ver, né? Como Jesus falava. Senão, se for só os olhos da carne, aí não vai ter jeito mesmo. Tá bom? Ó, então agora a gente vai entrar nas instruções dos espíritos, né? Que a gente já sabe, são comunicações dadas por Kardec, a maioria nas revistas espíritas, né? Naquelas experimentações, né? E depois aqui foram trazidas para o Evangelho. Essa daqui é a comunicação da irmã Rosália. Então, alguém quer fazer a leitura ou a Marisa continua? Quer fazer, Marisa? Tá bom. Se quiser habilitar. Então, continua, Marisa, por favor. Ah, eu? Fui eleita? Ninguém se prontificou, pode não, ser. eu ia ler para ajudar ela um pouco. Porque ela então tá fez. bom. Então lê um pouquinho. Então vai lá, Lavínia. Então, eu vou ler. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergências. Direi mais. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habiteis durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, daí, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, num cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados. No momento, há um grande mérito
crede-me em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo, quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual a única real estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Olha aí que legal, né, gente? É o que a gente estava Que falando, lindo, né? né? A gente, às vezes, pode estar repelindo um dos nossos irmãos, né? Porque a gente está aqui numa escola. Então, às vezes, a gente vem para um tipo de aprendizado e os nossos irmãos vêm para outros, né? Então, às vezes, ali a pessoa vira a cara para um morador de rua, para um mendigo, escarnece dele e tudo mais, e não sabe que talvez ali esteja um amigo, né, um parente de vida anterior, né, um parente mesmo espiritual de longa data, de outras encarnações, né? Imagina depois se encontrando lá no alto, né, no plano, na colônia, no plano espiritual, se encontrando e reconhecendo ali aquele irmão e vai lembrar de como ele tratou, né? Olha como é que vai estar o coração dele, né? Arrependimento, né? Antes da gente, bom, depois eu coloco aqui para vocês verem. Ela começa dizendo lá, né? Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito, né? Esse é o princípio mesmo da caridade, porque a gente ajuda, não que a gente espere algo em troca, mas a gente sabe que nós somos imperfeitos e que estamos sempre numa transição. Hoje estamos aqui em condição de ajudar, né? Ou de mesmo de nos mantermos, mas a gente não sabe amanhã como vai ser. Então, a gente ajuda os nossos próximos, nossos irmãos que estão em dificuldade, porque a gente sabe que amanhã a gente também pode estar em dificuldade, vamos precisar uns dos outros sempre, né? Então, não é por uma questão de troca, assim, eu vou ajudar porque amanhã eu vou estar na rua também, vou querer ajuda dele. Não, porque não é essa, talvez, a ajuda. Mas a gente cultivando o amor, espalhando o amor, nós vamos receber amor também quando nós estivermos em dificuldade. E é isso que a gente quer, né? A gente quer receber amor, carinho, não é assim? Então, a gente distribui e entrega o amor da mesma forma que a gente quer receber esse amor, esse carinho. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos, né? Amar uns aos outros, né? E fazer ao outro o que a gente queria que fosse feito a nós. Então, se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Olha aí, dando a dica e a instrução de como vai ser no futuro, né? Se a gente realmente quiser mesmo viver em paz, numa sociedade mesmo com todos os bens, a gente vai ter que agir dessa forma, amar uns aos outros e fazer sempre ao outro aquilo que nós esperamos que seja feito a nós. Então é assim que vai ser num lugar, no mundo perfeito, né? Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque se nós vamos nos preocupar com o próximo, nós vamos amar tanto que nós não vamos deixá-lo na pobreza. Não é que nós vamos deixá-lo na riqueza, mas nós não vamos deixar que nada do mínimo lhe falte. Nós não vamos deixar passar fome, deixar passar frio, passar sede, né? Privá-los de assistência médica, né?
Então, o futuro na sociedade vai ser assim. As pessoas pensam, porque... Às vezes a pessoa fala, não, porque Jesus era socialista, porque ele queria dividir toda a riqueza, que todo mundo fosse rico igual. Não, nada disso. Nada disso. O que Jesus quer realmente é um socialismo, mas não com essa forma como as pessoas veem. É um socialismo onde todos, materialmente, né? materialmente, é um socialismo onde todos estão preocupados uns com os outros, onde ninguém quer que o outro não tenha o mínimo, que as pessoas não vão se conformar, não vão conseguir dormir à noite sabendo que ali na rua tem alguém passando fome. Todos vão pensar assim. E aí as instituições, as leis, né, e tudo mais vão ser criadas baseadas nesses princípios, né? E a gente poder sempre ter como ajudar e prestar auxílio aos nossos irmãos. Essa questão, por exemplo, do SUS, é uma questão que vai ser no mundo inteiro. No mundo inteiro, o acesso à saúde vai ser gratuito e todas as pessoas vão ser responsáveis por esse pagamento, porque nós não vamos mais poder aceitar que as pessoas não tenham acesso à saúde. Sabe que às vezes as pessoas, crianças, por exemplo, né, que problemas de verme, coisas simples ainda aconteçam, são coisas que a gente não vai mais aceitar, tá? Então, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não é verdade? Quantas vezes, né? Quantas a gente não vê nessas gastanças todas aí, gente comendo a carne mais cara que existe no mundo, quando a gente não consegue comer assim nem um arroz com feijão. Então, é essa fartura que a gente não vai mais admitir, né? A gente não vai querer mais. Então, nossa, mas tanta fartura no meu prato, se aqui do lado a pessoa está morrendo de fome. E não veris mais nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo, né? É tão triste, né? Porque a gente vê que a mãe é a única que não abandona nunca os filhos, né? Por mais que o pai faça alguma coisa, os pais, né, os avós, no caso da criança, abandonem, mas a mãe está sempre ali. Para onde ela vai, ela leva aquelas crianças, né? E às vezes tão necessitada de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, né? Ajudar de melhor com quem tem os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz, né? A gente lembra aqui, né, o André Luiz, que quando ele desencarnou, era aquela única senhora a quem ele ajudou e ajudou daquela forma, né, contrariado, mas olha o quanto ela foi grata a ele por ele ter ajudado, né, o marido dela e ter ajudado ela também. Agora, imagina a pessoa que passa a vida praticando a caridade. Quantos irmãos ali, né, vão ser gratos, né, a essa ajuda? E olha a felicidade da pessoa que desencarna e saber que a sua vida foi útil, né, que ele não gastou a sua vida unicamente para satisfazer os seus desejos, né, e tudo mais. Se pudesse saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. É isso. A vida continua e nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Olha a responsabilidade que nós temos, né? Então, nós, como espíritas, devemos sempre pensar nessa questão de que nós estamos fazendo da nossa vida justamente por isso, porque vamos todos nos encontrar lá. E lá não vai ter mais essa questão de esconder nada, como a gente tem aqui, né? Que a gente, com o pensamento, esconde, a gente faz uma coisa e pensa outra. Lá é tudo aberto. Lá todo mundo consegue ver o outro realmente como é, né? E a nossa consciência é a nosso maior juiz, né? Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, uma mãe, né? Que afastais para longe de vós. Eu conheço uma pessoa que tem, assim, uma verdadeira aversão com os moradores de rua, né? E eu sempre penso, né, nessa passagem aqui, quando eu lembro dele, quando eu vejo ele agindo dessa forma, né? Porque eu imagino sempre que a maior tristeza não é chegar lá e reconhecer que fez isso. Acho que uma tristeza maior ainda vai ser reconhecer que ele fez isso com alguém que era muito próximo dele, alguém que ele realmente ama, né? E ele vai ver naquela figura a pessoa que ele tanto ama, que ele tanto amou, né? Enfim, que viveu com ele, às vezes uma mãe.
E ele vai ver lá que ele espantou, que ele fez tudo isso, maltratou aquele morador de rua, né? Eu já ouvi também gente falando, é um É, bando de vagabundo. Aí eu falei para a pessoa assim, você não sabe o que passa uma pessoa que está na rua. Você não sabe da olha a vida dele, história, isso. a história dele, sabe? Uhum. E tem muita gente boa na rua, gente estudiosos, advogados, Tem. professores. Se você Ó, for pensar bem, não é uhum. vagabundo, não, não Eu é lembro pessoa que não aqui, ó, sabe eu não nada, sei se né? você conheceu na época um senhor de cabelo branco, baixinho, magrinho, o nome dele era seu Basílio. Ele era um morador Não, de rua que a gente sempre atendia, né? Ele já desencarnou. Mas ele foi professor de universidade. Ele, inclusive, chegou aí então, à França, ele conheceu lá, ele viu o túmulo de Allan Kardec. Era uma pessoa estudada, sabe? Só que os estudado. percalços, as coisas da vida foram levando ao vício, ele foi se desencantando da vida, né? Dessa questão mesmo de trabalhar, e foi ficando, e a tristeza foi consumindo. Mas você conversava com ele, você via as ideias, ele citava filósofos que eu nunca nem tinha lido o livro, sabe? Falava de coisas assim, a gente ficava sempre ali, quando a gente entregava a comida para ele, a gente ficava ali conversando, ficava todo mundo assim, ó, de olho aberto e de orelha em pé, Prestando escutando, atenção ao escutando conhecimento dessa pessoa, né? isso. E aí Olha quem só. vê da rua pensa, é um vagabundo, não sabe? E a pessoa é É, mais estudada que você, mas não conseguiu é, lidar com as tristezas da vida, né? Mas ele ajudava as pessoas, como ele conhecia os direitos das pessoas, ele ajudava, falou assim, você tem é. direito a receber tal coisa, vai em tal lugar, vai na assistência social. Então todo mundo gostava e via nele como um pai, assim, que ajudava todo mundo. Ele tinha um respeito por conta disso, né? A gente não sabe que ele estava na rua para fazer isso. A gente não sabe. Exatamente. Às Para vezes ajudar aqueles que mais necessitados do que ele, exato, né? De Conceição. conhecimento, A né? gente pensa que a encarnação ela deve ser sempre vivida da mesma forma. E não é. Cada vez que a gente vem para cá, a gente tem um propósito, tem uma coisa a se livrar, a fazer, né? A se redimir. E às vezes, para se redimir de coisas do passado, você precisa passar por situações assim, né? Às vezes, se no passado você foi alguém que só escarneceu, que só fez mal aos moradores de rua, agora você vem nessa condição, passa pelo que eles passam, né? As privações que eles passam, e você, mesmo assim, ainda ajuda as pessoas. Então, você está se redimindo mesmo dos seus erros do passado, né? A gente não conhece os caminhos que a encarnação tem, né? Que Deus tem para fazer com que a gente evolua. O que a gente sabe é que a gente tem que ter sempre resignação, a gente tem que ter resiliência, né? A gente tem que saber ali lidar com as situações da vida e andar assim mesmo. Isso a gente sabe, mas aí julgar a condição do outro, né? Ou É. isso não podemos fazer. Igual, não só morador de rua, mas em família também acontece isso. Uhum. O meu irmão, ele sempre questiona por que você... Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu calço o seu sapato e você vem calçar o meu. Vamos ver onde que vai doer mais, né? Alguém que aguenta Então, por mais tempo, né? Porque é fácil a gente falar a sem se gente colocar. julgar, né? Se Isso, colocar na posição julgar de que você não conhece o que está acontecendo na casa de cada é um. É a Não mesma pode coisa, né? A falar. pessoa comete um crime e você fala, nossa, mas essa pessoa tem que ir para a cadeia, apodrecer na cadeia, tem que ir A na gente não cadeia sofrer as sabe, mesmas gente. coisas. Fala, gente, você aguentaria Calma, passar né? por tudo Vamos, isso? Não é né? assim. Deus sabe a medida, né, de cada um, sabe o que cada um precisa. E a gente não tem que ficar julgando isso, né? E a gente mesmo não teria coragem, mesmo condição de passar ali um mês, né, calçando o sapato do próximo, né? A gente não sabe como que é a vida Ninguém. da pessoa. Ninguém consegue. É. Aí ela continua lá, ó. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, e cada um pode praticar, e que cada um pode praticar, e que nada custa materialmente, e que, entretanto, e que é mais difícil de se pôr em prática, né? Então, a caridade moral é muito mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnado no momento. Não é? A gente estava falando agora, até mesmo nós espíritas, às vezes na casa espírita, às vezes na nossa casa, nossa família, né? A gente
fala tanto na caridade, às vezes a gente não consegue praticar caridade até com o nosso familiar. Às vezes a gente pratica na rua, com o próximo ali e tal, mas às vezes em casa a gente não consegue, porque é muito mais difícil, porque nós estamos mais tempo expostos, né, àquela situação. Então, com o tempo, vai ficando mais difícil às vezes, né? Mas aí que está a nossa prova mesmo. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade, porque a gente tem indulgência, a gente reconhece que ele está no erro, que ele não tem o aprendizado que nós temos, né? Que ele ainda não viveu aquilo como nós vivemos. Então a gente deixa ele falar, porque a gente sabe que ainda não é a hora dele, ele ainda não chegou nesse entendimento. Às vezes, como a gente tem esse entendimento, a gente quer lá contestar, brigar, falar, porque a gente sabe que a pessoa está errada, né? Como as pessoas, às vezes, elas querem falar mal das pessoas, sei lá, homossexuais, por exemplo, né? Ah, porque isso é sem vergonhice, porque isso é não sei o que lá e tal. E a gente tem consciência, primeira coisa, que o espírito não tem sexo. E se ele está aqui passando por essa condição, tem um aprendizado, tem um porquê. Então não há que a gente ficar condenando ninguém, né? Ele está em aprendizado, todos nós estamos aprendendo a amar de todas as formas, né? E esse que está criticando ainda não aprendeu nem o básico, né? Da questão do amor. Então a gente tem que ter paciência, deixar falar, né? Deixar a pessoa extravasar às vezes, não buscar a discussão porque não vai resolver, né? Quando a pessoa está em dúvida, é uma coisa. Aí a gente argumenta e tenta ali fundamentar ali o lado da dúvida que está pesando para que ela possa pensar diferente. Agora, quando a pessoa já está certa de si, né, já tem a certeza, a opinião dela, não adianta a gente querer argumentar. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer, né, o que a gente está falando. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente e erradamente creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, que é a única vida real, né, estão algumas vezes bem longe disso. A gente lembra da rainha, né, da rainha de Ravré, né, que ela se achava rainha e tudo mais. Quando chega lá, ela vê que os súditos, as pessoas que ela achava que estavam abaixo dela, estavam muito mais acima dela, né, eram bem mais superiores, né. Então, eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral, né? A gente tem essa dificuldade, porque o que acontece? Às vezes a gente avalia a dificuldade do próximo, e isso é natural para nossa construção também. Mas apontar o erro é o que não devemos fazer. Mostrar, como você é imperfeita nisso, nossa, não sei. Isso nós não devemos fazer, porque a própria vida irá fazer com ela. A gente deixa que Deus faça, que Deus mostre, né? Nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém, mas às vezes é necessário avaliar as situações, avaliar as dificuldades das pessoas para a nossa própria construção. São os exemplos, né? Apareceu isso hoje, uma pessoa aí, que a gente conhece, ela deu um desfalque na empresa da pessoa. R$70.000. Espera aí, cortou aqui para mim. E os filhos... Conceição. Os filhos... Oi. Eu não entendi que cortou aqui para mim. Deu um desfalque, não entendi. Até o desfalque não, foi. Depois ela deu um desfalque na empresa sem ninguém saber. Então, eles descobriram e os filhos querem processar, quer prender, não sei o quê. E o pai não quer, porque eles são amigos de muitos anos. Uhum. Ele falou assim, posso perder a amizade, mas eu não tenho coragem de prender a pessoa. Eu falei para minha filha desse jeito, eu acho que ele está certo. Deus vai se encarregar, o tempo vai se encarregar da consciência dela. Vai fazer o quê? Vai deixar essa pessoa presa e vai atrapalhar também os filhos dela, ela depende do filho, depende do marido, o marido depende dela, é aquela confusão. Então, ele vai atrapalhar a vida, ela atrapalhou a vida dele, mas não chegou
a falência nenhuma. Ele continua com o dinheiro dele. Então, ele não quer, os filhos querem. Então, fica aquela briga, tá? Eu acho que o pai está certo, sim. Está certo, ele não quer. Não quer de jeito porque nenhum. o que acontece, né? A gente deve sempre primeiro buscar. É lógico, numa situação de crime mais grave, uma coisa assim, a gente tem que realmente procurar a polícia e tudo mais, né? Mas num caso como esses, assim, em que eram amigos e tudo mais, eu acredito que Deus Ele falou vai assim, é realmente fazer. dinheiro eu recupero. Falou assim, sabe? O dinheiro eu recupero. E a Então, não tem consciência necessidade. dessa pessoa que desviou, realmente, se não pesa ainda, vai pesar muito. Muito. Porque, Nossa, eu estou até imaginando. às vezes, a gente... E esse amigo precioso, que um dia ela pode realmente precisar dele, que ele sempre estendia a mão, vai se afastar dela, e como é que ela vai fazer um dia que ela precisar realmente? A consciência vai bater. Olha o que eu Isso, fiz para ele, agora estou precisando dele e não consigo mais, né, contar. é verdade. Então, às vezes, a gente realmente tem que deixar essa questão mesmo para Deus, né? Para que Deus realmente... Ixi, travou todo mundo? Travou? Difícil situação. Agora voltou. E às vezes, eu acredito sim que o É, melhor seja vou deixar mesmo para Deus, para que Deus resolva, porque se a pessoa já não está com esse peso na consciência, né, esse remorso, né, a vergonha, né, porque até então ninguém nada, sabia, não. não, né, Não, porque ela acha assim no direito. Eu falei, o que eu senti na história toda foi a inveja, porque ele hum, tem bastante e ela tem menos. Porque entendi, ele é um empresário, né? Então, ele falava sempre para ela, mas você tem que ganhar tanto, porque eu tenho mais gente para mim, pagamentos, finanças, tudo sai do meu bolso. Né? Uma pessoa que ganha 8.000 reais não é uma pessoa que ganha pouco, gente, não, hoje em dia. Ele não. já é aposentada, ela não precisava. A questão é, ela não precisava A disso. grande questão, Conceição, é a má tendência. A má É, tendência é que ela está aparecendo novamente. A gente novamente, vem sem a necessidade de precisar do dinheiro. Então, a gente não. tem uma condição, mas ainda aquele pensamento de querer ter, de precisar, de querer ter mais, ainda Teria está mais, vivo. E isso mais vai se demais, apresentando. sabe? A Então, ganância. a pessoa vem nessa vida, Deus a coloca numa condição de que ela não precise recorrer, né, a esses recursos, a essas coisas para ter dinheiro. Tem uma condição boa, que nada falta, comida e tudo mais, para que essa Uhum. má tendência fique ali mesmo quieta, né? Não precise aparecer, para que ele passe uma encarnação sem cometer um erro que ele já vem cometendo em várias encarnações. Mas ainda assim a pessoa acaba sucumbindo, né? A sua má tendência acaba aparecendo. Ele, infelizmente, ainda não tem consciência disso. Se ele tivesse consciência agora, se já se envergonhasse, se já pedisse perdão a Deus, se já se colocasse Não. à mercê de Deus, né, e do seu julgamento, né, e de suas leis, aqui ainda nessa encarnação, certamente que Deus faria tudo, né, para que ele pudesse fazer diferente agora e fazer um novo fim. Mas ele, O infelizmente, amigo, eu acho que o amigo está mais superior a ele, né? claro, Não quer. Ele às falou, não vezes, quero. Conceição, até por entendimento, porque lembra que a gente tem um plano reencarnatório? O que a gente vem Uhum. aqui fazer já é traçado lá em cima. O que a gente, as nossas más tendências são conhecidas por nós lá. E às vezes lá já foi combinado, assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai ser sócio, ou a gente vai estar junto e tal, e eu vou te ajudar e você não vai precisar de ter, de recorrer, né, a essas questões e tal para ter dinheiro. Então, aí a pessoa vem junto com ela para ajudar, e ela, acho que intuitivamente, ela sabe da dificuldade do irmão, né? Sabe da dificuldade do amigo, e por isso que não está ali querendo ir a chegar ao final de tudo, a processo e tudo mais. Intuitivamente, ele sabe da dificuldade do irmão, né? Do amigo, Eu, né? E precisa mas é ter um coração difícil, muito né? bom para pensar assim. Eu Precisa ter acho um coração muito difícil, bom. porque os filhos querem Exato. a cara do advogado, ele é o dono, ele que dá a palavra final.
Ele falou, não quero que façam nada contra eles. Não quero. Quer dizer, acho tão bonito, sabe? É difícil você ver uma pessoa. É o certo, na verdade, sabe? É a Mas caridade moral. a gente né? vê. Isso, é a caridade moral, sabe? É reconhecer a dificuldade do próximo, saber que, por mais que ele tenha feito errado, a gente ter uma indulgência, sabe? Porque ele foi pego. Ele está muito triste, porque ele não esperava tudo, mas ele não quer vingança. Isso, porque é isso que eles estão querendo fazer, é vingança, né? Porque eles estão querendo punir aqui neste momento pelo erro que ele cometeu, né? E a gente sabe que não é assim. Se Deus não quiser também, se Deus fala assim, não, eu quero que seja diferente, vai ser diferente, vai colocar advogado, vai colocar tudo, e talvez no final do processo não chegue à prisão, não chegue aquilo que eles querem, né? Então, eu fico muito feliz por ele, né? Eu estou até fazendo oração por ele, agradecendo. Porque é muito difícil a pessoa agir dessa forma, ainda mais nos tempos de hoje, né? Onde todo mundo quer olho por olho, dente por dente, e quando envolve dinheiro, então, nossa, quando dinheiro é pior. Aí é o que ele falou, eu não estou em dificuldade, isso, não me atingiu. Não está e nem vai estar, porque essa atitude dele, né, com certeza ele está bem, vamos dizer, entre aspas, com Deus, porque ele está agindo realmente com o sentimento de cristão mesmo, ele está agindo como Cristo falou, né? Imagina Cristo, tudo que ele fez, que fizeram para ele, no final ele pediu que perdoasse, né? Então. Os filhos estão agindo de maneira errada. Ele está agindo como Cristo. A filha dele é tão agressiva que pegou o carro e ia na casa da mulher lá, ia bater nela. Ele atravessou o carro dele na frente do carro da filha para ela não passar. Você não vai passar, eu não vou deixar. Olha. Você não vai fazer nada. Certamente é alguém que dentro de si mesmo tem a intuição de tudo que está acontecendo, sabe que tudo já estava assim num plano mesmo de Deus. E certamente fica triste por ele ter sucumbido à má tendência, né? Exatamente. Mas ele, no fundo, já sabia que o irmão é assim, que poderia acontecer, e fica triste por ter acontecido. Mas eu vejo, sim, que é uma questão que está no plano reencarnatório mesmo, sabe? Da pessoa vir para se livrar dessa má tendência, porque muitas vezes a gente vem cometendo o mesmo crime. E a gente vem recebendo a oportunidade de não precisar cometer o crime, porque é muito difícil, por exemplo, você se livrar de uma má tendência se você está sempre ingressando numa família que já todo mundo tem a mesma má tendência. Agora, quando você tem a má tendência e você vem numa condição de você não precisa recorrer ao crime, recorrer a essas coisas, é mais fácil para você ir se livrando dessa má tendência. Você vai vendo que dá para trabalhar, que dá para fazer as coisas sem pegar nada de ninguém, né? E aí, nessa oportunidade, ele ainda não conseguiu fazer isso. Vai precisar de outras encarnações ainda para poder se livrar disso. Mas eu fico muito feliz porque ele também, né, pela não atitude deu aquela dele. Briga, aquela confusão, né? E a gente nem sabe, né, que isso poderia desencadear outras ações, porque eles têm filhos também, mas tem outras pessoas que de repente vão se sentir injustiçadas pelo que aconteceu com ele. Então, aí vão querer vingança também, porque vão achar que não foi nada disso, vão ter o mesmo entendimento que o pai, né? Não, eu fiz porque achava que era meu direito, vão pensar igual, né? Gente, é tão difícil isso, mas é um exemplo muito bom que você trouxe, Conceição. Muito difícil. Porque realmente é muito difícil nos tempos de hoje agir assim. Muito bom. E muito bonito. Eu falei para minha filha, nossa, os filhos deviam seguir o exemplo do pai, né? Ter orgulho do pai de falar assim, você não quer, então a gente vai atender. Então, ele está no meio dos filhos que são agressivos e ele é pacífico, ele é tranquilo, sabe? Ele não quer, ele fala que ele vai conseguir, e vai conseguir mesmo, porque ele conseguiu uma coisa que ele vai ganhar muito mais, isso aí não vai fazer falta para ele. Deixa quieto. É só uma pena mesmo. Vai ser deles. Isso, é só uma pena para ele nessa encarnação já não ter começado a ter assumido o erro, né? E já ter começado a fazer diferente. Mas eu acho uma coisa, eu acho que assim, tudo bem, foi uma atitude nobre da parte dele, mas acho que ele deveria de conversar com esse irmão dele que fez isso. Não, mas eu acho que ele vai. Não assim, não padre ainda. Eu acho que ele ainda está com uma dor ainda, né?
Ele tá, Ele acho que está ele tá, muito Dizer, triste. olha, estou perdoando você. por que você você fez errou, isso, né? Isso, mas mas eu acho que ele vai. mas eu não vou fazer nada com você. Ele tem que É, falar, acho que completar ele Mas essa eu acho caridade que quem dele. fez vai, marido né? foi a mulher. Eu acho que o marido não sabe. E eu Nossa, acho Que que ele vai seja para conversar com ela, ele. mas eu acho que Vai ser ele muito triste para os dois, porque é, um vai perder a amizade um do outro, né? Não vai ter aquela confiança mais. Mas aqui eu pelo acho que ele menos vai vai ser. conversar. fica difícil, né? E ele vai se envergonhar, né? Muito também. Exatamente. Talvez ele não deva. Ah, Assim, para ter essa conversa, ele vai humilhar, entendeu? Mas eu acho que a pessoa tem que ouvir, né? Eu acho que é necessário para completar o ciclo, né? Assim, Para não fechar, deixar né? no ar, entendeu? Falar, olha, É, perdoei você, tudo bem, todo mundo erra, eu também já errei e tal, mas procura, né? Não fazer mais isso. Assim, sem humilhar, igual a gente fala, né? e Falar, talvez, né, nesse conversar, movimento dessa conversa, ele né? realmente caia ali em si, né, e veja a atitude dele, fala, E falar, nossa, nossa, o que que eu fui verdade, olha o que eu fazer? fiz com meu amigo, né? Por que Eu que eu fui acho que fazer tinha que isso? completar mas eu Ou isso. se acho que foi a minha ele. esposa, por que que eu deixei, né? Por que que eu não falei? Por que que eu não fiz Eu acho que é uma diferente? aprovação para ele Ah, também, se ele é. não sabe. Com Eu certeza é uma acho que aprovação. se ele aguentou assim, tão tranquilo e triste, ele vai ter uma conversa tão, Nesse tão mesmo boa, tom, né? nesse mesmo tom, que a pessoa, como você falou, vai ficar Vai, envergonhada, que ela vai cair em né? si, ela vai ver, nossa, a pessoa era para estar aqui Vai ficar como os filhos, envergonhado, né? Era né? para estar aqui com a polícia, advogado e tudo mais para me prender, e ele veio aqui Exatamente, para me exatamente. perdoar, querendo saber por que que eu fiz, né? Então, por mais É, tá. aqui é aquela coisa assim do contrário, sabe? Você espera uma coisa e vem uma coisa totalmente oposta, aquilo te É, quebra ali, né? Você fica sem chão, fala, nossa. Fica no meio, Então, acho que talvez sim no futuro aí, quando ele, né, tiver melhor assim, ele vai querer conversar sim, né? eu vou contar o final da história depois para você. É importante Tá, mesmo para Para ver o que aprendizado mesmo. aconteceu realmente, né? Mas eu acho que ele vai atrás, mas para conversar, para ver o sim. que aconteceu, o motivo que foi feito isso, por que não conversou com ele, né? É, Que estava precisando de alguma coisa. E não estava, Isso, e não Por estava. que fazer isso, né? Era mais fácil pedir, né? É, verdade. ó, gente, então, ó, só para a gente terminar aqui dessa comunicação, tá aqui, ó. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante, né? Aí, lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. E isso que se aplica a várias situações, né, gente? Como a gente está falando, não é só como ela coloca aqui, o leproso ou o mendigo, né? O mesmo irmão que está com uma dificuldade moral. Lembremos que somos todos irmãos, né? Que hoje eu estou numa posição que eu não estou tirando nada de ninguém, né? Mas que talvez em outra ocasião tenha até se invertido essa situação, né? Que talvez aquela pessoa que eu talvez tenha tirado daquela pessoa, né? A gente sabe que a gente está sempre passando uma situação inversa, né? A gente vem às vezes na opulência, às vezes vem na miséria ou numa situação mais difícil, né? Para a gente evoluir e tudo mais, mas que o fundo é justamente esse, que a gente não esqueça que somos todos irmãos. Que aí às vezes a gente está querendo brigar com alguém por algo que aquela pessoa nos fez, e a gente vai chegar lá e descobrir que, nossa, aquela pessoa era uma mãe tão querida na minha outra encarnação. Eu poderia tanto, nossa, eu queria tanto ter agido de maneira diferente. Se eu soubesse que era ela,
Eu nunca ia ter chamado ninguém para aprender, para fazer nada com ela. Então, essa situação aqui da caridade, ela é para tudo na nossa vida. A gente esquece que nós somos imperfeitos. E aí, quando alguém comete uma imperfeição, a gente quer logo apontar o dedo. E a gente esquece quando a gente aponta um dedo, né? E que a gente sabe tem outros dedos apontando para a gente. Então, isso aplica-se para tudo mesmo, tá? Não só nessa questão aqui, como ele fala, como ela estava falando, do mendigo, né? Do leproso, que a gente às vezes faz com, pode fazer assim com mais naturalidade, né? Porque não é nosso parente, não é nosso próximo, né? Como a gente acha que é só o próximo, é só o que tem laço consanguíneo, né? Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai. E que muitas vezes, em situações de vida anterior, a gente pode ter feito errado também, né? Eu ia trazer aqui, só um minutinho, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Cadê? Aqui. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Que lindo, tartaruga. Eu salvei a foto. Bom, tá aqui na tela, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ó, essa daqui é a irmã Rosália. Não sei se dá para ver? Dá. Né? Dá. Aí aqui a gente achou aqui, ó, a irmã Rosália, que foi uma figura importante no século XIX, amada e venerada por todo o povo humilde e pelos miseráveis, né? Do bairro Mufetá, eu acho que é isso. E ela viveu lá em setembro, né? Isso em 1786, né? Então, ela foi uma senhora que ajudava realmente as pessoas, né? Os mendigos, os moradores mesmo, né, de rua, os leprosos também da época, né? E eu tentei achar aqui a pessoa, mas eu não achei que foi a pessoa que ela comenta, né, que ela ajudou na vida enquanto ela estava encarnada e que quando ela desencarnou foi a pessoa que a ajudou, né, quando ela estava lá. Então eu não achei a história ainda, mas eu vou procurar direitinho para depois mostrar para todo mundo. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, essa aí foi a irmã Rosália, né? E é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer nunca, né? Que a gente está sempre encarnando, né? E reencarnando em situações diferentes. Então, às vezes, a gente vem numa situação um pouco melhor, né? A gente vem, assim, para trabalhar outras questões e a gente fica de frente ou a gente encontra pessoas em situações diferentes, né? Passando por provações, expiações, ou mesmo com as suas más tendências ali mostradas ali, né? Então a gente tem que ter indulgência uns com os outros e nunca esquecer que nós todos somos irmãos, né? E que estamos ora de um jeito, ora de outro. Então que a gente não se esforce tanto para apontar o erro do próximo e querer condenar o próximo. Que a gente também saiba ouvir, né? Esses escárnios, essas outras coisas e ficar em silêncio, não entrar em discussão, né? Porque quando a pessoa já tem a ideia formada, o pensamento formado, não adianta a gente querer contrariar, né? Quando a pessoa tem dúvidas de como agir, aí sim, aí a gente utiliza o conhecimento, a gente lembra de Jesus, fala daquilo que a gente conhece, fala do óvulo da viúva, cita mesmo aqui a irmã Rosália, né? Fala dessa questão, olha, você está aí falando mal, repelindo uma pessoa que de repente pode ser um ente muito querido seu, que você conviveu e que você amou em outras encarnações, que agora você está tendo a oportunidade de provar esse amor e você não está vendo. Porque seria muito fácil você reconhecer naquela pessoa esse ente querido. Aí você amaria, né? Você demonstraria amor. Agora, quando você segue o princípio de amar o próximo como a si mesmo, né? Entendendo que somos todos filhos de Deus e você tem que tratar todos iguais, aí o mérito é muito maior. Porque você tratou com amor uma pessoa que você inicialmente ali desconhecia, né? Que era uma pessoa comum. Você tratou com amor. Aí você vai chegar lá no plano espiritual e vai ver que aquele que você tratou com amor
achando que era uma pessoa qualquer, era um ente muito querido seu. Aí, olha a prova realmente do cristianismo que está dentro de você ou não. Então, é muito importante a gente lembrar desses ensinamentos sempre, para quando a gente for necessário, a gente falar. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não? Ó, a gente tem 5 minutinhos. Vamos ler um pouquinho, então, desse item agora. É a comunicação de um espírito protetor de 1860. Tá bom? Ixi, travou? Ixi, só falei que tinha 5 minutinhos, travou. Travou? Deixa eu ver se a internet está aqui. Achou! Agora chegou, hein? Acabou. Falta 5 minutinhos e você travou. Então, só porque eu falei que faltava 5 minutinhos, não tinha travado, travou e caiu ainda. Bom, quero deixar então para a próxima semana, então a gente lê completinho e fala? Pode ser? Pelo jeito vai ter que ficar mesmo, né? Travou de novo, Diego? Voltou, né? Voltou, né? Agora sim. Está acabando o tempo. Então vamos fazer a prece de encerramento e a gente deixa para ler esse item 10 na próxima semana. Tá bom? Tá certo. Tá já. Então, quem quer fazer a prece de encerramento? Eu faço. Tá bom. Pode fazer. Já que ficou todo mundo quietinho, né? Alguém tem que fazer, né, Lavinha? Então vamos lá. Que bom que você vai fazer. Vamos agradecendo toda a espiritualidade aqui, amiga, presente nesse estudo. Agradecendo nossos mentores. Vamos levando nosso pensamento até Jesus. E vamos fazendo a prece que Ele nos deixou com tanto amor, com tanto carinho, para o encerramento deste estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meu Pai, mais um dia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Gente, então, bom final de semana para vocês. Igualmente. Obrigada. Sexta-feira a gente está de volta. E no Boa sábado semana também. para todos. Boa semana para todos. Obrigada, igualmente. Fiquem com Deus. Próximo estudo eu estarei em São Carlos. Espero poder entrar, porque lá a internet é meio ruim. Você vai para a casa da filha? Vou, estou indo de novo, menina.